Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Então, iremos hoje, falar sobre a última carta do apóstolo Paulo. Nós então completamos aqui as 13 cartas, aliás, vamos completar, ainda vamos falar sobre Filemão. Mas aqui hoje encerra a 13ª, ou seja, todas as cartas que Paulo escreveu, pelo menos sabida, Eu digo pelo menos sabida porque tem uma carta lá que é de Hebreus, ninguém sabe quem escreveu, Pode ser Paulo, também pode não ser Paulo. Então, a gente coloca aí as 13 que ele escreveu, pelo menos as que nós sabemos. Mas vamos lá. Então nós vamos falar hoje sobre Filemão, tá? Eu acredito, aliás, deixem aberto aí em Filemão, Então nós estudamos Tito na última semana. É só ir um pouquinho mais para frente. Você acha aí a Filemão, que é a seguinte, Elas estão aqui de fato na sequência. Estamos estudando a sequência que está aqui. Embora nós sabemos, tá, que os livros da Bíblia, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, eles não estão em ordem cronológica, Isso quer dizer que não é porque um vem depois do outro que foi escrito ou vivido, lá o momento na sequência. Então, por exemplo, o 2 Timóteo possivelmente foi a última carta que Paulo escreve, Então, assim, a gente sabe, e a Bíblia em si, Os evangelhos não foram os primeiros livros a ser escritos, mas estão no começo do Novo Testamento, Possivelmente, de fato, foi as cartas de Paulo. Se não me falha a memória, eu acho que foi até Gálatas, que foi a primeira a ser escrita, se não me falha a memória. O que eu quero dizer é que quando a gente vê a Bíblia aqui, nessa ordem, não quer dizer exatamente que ela foi escrita nessa ordem, Os livros estão cronologicamente agrupados, os livros estão organizados por temas, por assuntos. Dá mais um exemplo, poderia dar vários exemplos, mas um só. O livro de Jó, por exemplo, está ali encostadinho de Salmos, Então, vem Jó, depois Salmos. Salmos é o meio da Bíblia. Só que Jó, o livro de Jó, a história de Jó, se dá no momento histórico lá da vida de Abraão. Olha só, está lá em Gênesis capítulo 12. Então, só para a gente entender, Jó é contemporâneo de Abraão. Então, Jó está quase no meio da Bíblia e Abraão está lá, é o primeiro livro da Bíblia, As primeiras páginas lá a gente já encontra o capítulo 12 e a vida de Abraão. Então, só para a gente entender que não está nessa ordem cronológica que a gente pensa, às vezes. Mas vamos lá. Filemão, também conhecida como Carta da Prisão, Ou Cartas da Prisão. Vocês lembram? Eu falei para vocês, vamos ver se a gente faz aí um exercício de memória. Para quem participou, claro, eu acho que o Natan talvez não tenha participado aí desses livros, Que é as cartas da prisão. Não sei se ele pegou essa informação. É por isso que eu não vou exigir do Natan, mas os demais eu acho que todos, pelo menos, era para estar participando. Se no dia faltaram, deram atestado, pularam o muro, cabularam aula, não sei. Estava dormindo, Porque tem aqueles alunos que ficam dormindo a aula toda e tal. E dorme de olho aberto, uma técnica que muitos alunos de teologia desenvolvem, Dorme de olho aberto, olhando para o professor, e a gente olha assim e fala, rapaz, nem pisca, tá fixo, não, porque tá dormindo de olho aberto, assim, coisa impressionante. E embora eu já tenha alertado vocês, tem 3 pecados teologicamente que não tem perdão nem nessa vida e nem na futura: blasfêmia contra o Espírito Santo, dormir na minha aula e colar na minha prova, esqueça, não tem salvação se vocês fizerem isso. Cartas da prisão, vou ajudar vocês, tá? Meu pai amado, vamos lá. Colossenses é uma. Quem se arrisca aí? Ninguém quer nem abrir o microfone agora. Não? Vocês não querem? Não lembram? Ninguém lembra? Vamos aí, me ajuda aí. Vamos participar aqui só pra gente ver se quebra o gelo aqui, que vocês estão meio gelados. Deve ser tudo reformado, tudo
Sou veteriano, ninguém é pentecostal, tudo. Não lembro não? Colossenses, Filipenses, vamos lá, ó. Filemão, oh meu Deus, só faltou um, eu falei 3, só mais uma. Colossenses, Filipenses, Filemão, não lembram? Então vamos pesquisar, depois aí vocês me falam no WhatsApp, tá? Não vou falar não, eu falei 3. Era para vocês falarem, né? Cada um aí falar um já dava certinho, ó. Tem 4 alunos aqui, 5, tô ruim da conta. Ainda ia sobrar um, bônus para um, mas disse que o Natan não contava. Timóteo, não é, professor? Eu perguntei primeiro, você está perguntando, você não fez uma afirmação, você perguntou. Então essa tática aí eu também conheço. Os alunos querem pegar o professor assim, né, fazendo a pergunta para que a gente responda. Não caio mais nessa, já caí muito. Tá afirmando ou está perguntando? Não é não, minha amada, não é não. Vejam lá, depois dá uma pesquisadinha aí, um Google, alguma coisa aí, depois vocês me falam lá no grupo, tá? Fala no grupo, vamos lá, pra frente aqui. Então, cartas da prisão. Oi? Efésios, isso, Marinúcia, exatamente. Então vamos lá, Colossenses, Filipenses, Efésios e Filemão. As 4 cartas, cadê? Meu Deus, eu tô com 2 câmeras, uma vai pra lá, outra vai pra cá. 4, 4 faz assim, né? 4, certo? Pode ser assim também, né? 4, 2. Então, essas cartas são conhecidas como cartas da prisão porque Paulo estava preso quando as escreveu. Então, Filemão é uma delas e a gente vai ver, inclusive aqui, né, no decorrer da leitura, até mesmo... Irmão, são 25 versículos essa carta. Não é possível que vocês não leram, tá? Se prestar um pouquinho de atenção, até consegue ler agora comigo aqui, ó. Então, são 25 versículos, né, que tem essa carta. Ela não é a menor não, tá? Inclusive a carta de Judas, né, lá também do ladinho do Apocalipse, tem 25 versículos, mas não são as duas, né, existe a terceira carta de João que tem 15 versículos. Essa sim é a menor do Novo Testamento e de toda a Bíblia. Então terceira João, melhor dizendo, é a menor com 15 versículos, né? Depois vem a Filemão e Judas, aí as duas têm 25 versículos. A gente fala ou capítulo único ou não fala nada, só cita o versículo. É assim que a gente lida aqui, tá? Então vamos lá. Intercedendo por um escravo fugitivo, né? Eu coloquei aqui um subtítulo, né? Então Filemão, intercedendo por um escravo fugitivo. Quem escreve é Paulo, já entreguei o ouro. Onde ele escreve? Está em Roma, na sua primeira prisão, foi preso 3 vezes, tá? No mínimo. Está na sua primeira prisão em Roma. Ele escreve essa carta, mais ou menos no ano 62 depois de Cristo, aproximadamente. Por que ele escreve? Então vamos lá. Quem escreveu Paulo? Onde escreveu? Em Roma. Quando escreveu? No ano 62 depois de Cristo. E por que escreveu? Para interceder pelo caso, né, de Onésimo, um escravo fugitivo que, tendo se convertido, queria voltar para seu senhor cristão. Qual é o tema dessa carta? Reconciliação, tá? O tema da carta é reconciliação. A gente vai ver uma cartinha bem pequenininha, é uma carta pessoal, né, para uma pessoa, direcionada a uma pessoa. Não são as cartas pastorais, questões ministeriais, doutrinárias. Não é uma carta como as outras, a maioria, né, as outras de Paulo, direcionada a comunidades, a igrejas inteiras e tal, ou conjunto de igrejas. Não, aqui é uma pessoa específica, amigo de Paulo, né, possivelmente não era pastor, pertencia sim a uma igreja. A gente vai ver qual igreja que ele pertencia, o tal do Filemão, né? E quem era Onésimo. Então vamos estudar aqui, mas o tema é esse, reconciliação, que eu acredito ser, amados, o tema da Bíblia. Tema da Bíblia, para mim, toda a Bíblia, o que Deus quer nos comunicar, o que Deus quer fazer, inclusive, através da mensagem da Bíblia, é nos reconciliar, porque o nosso grande problema da humanidade é um problema relacional, é de relacionamento. Com Deus, primeiramente, nós temos um problema, tínhamos, né? Graças a Deus não temos mais, por conta de Jesus. Mas o ser humano tem um problema de relacionamento com Deus, tá certo? Um problema de relacionamento com o próximo e um problema de relacionamento consigo mesmo. É por isso que, quando perguntaram para Jesus, lá em Mateus capítulo de número 22, se não me falha a memória, verso 37, 38, 39, qual era o maior dos mandamentos? Jesus diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus, teu próximo e a ti mesmo. Então, olha só, resolvendo o problema da humanidade, que é relacional. Diante de Deus, como eu disse, já foi tudo sanado, Romanos capítulo 5, verso 1, né? Tendo paz com Deus e tal, já foi
resolvido isso aí por conta de Jesus Cristo. Em relação ao próximo, é a grande dificuldade que nós temos desde o Éden, né? O casal era perfeito, era um só, uma só carne, harmonia pura, não tinha desavença nenhuma, discordância nenhuma, era uma só carne, negócio impressionante. Pensavam, desejavam, sentiam, viviam em unidade composta e em harmonia, em plenitude de harmonia. Isso para nós é impensado, né? Hoje em dia, porque o nosso problema de fato é relacional. E quanto mais perto de nós as pessoas convivem, mais atritos, conflitos, confrontos e dificuldades nós temos. É por isso que o desafio é amar o próximo, porque está perto. Amar o longe é muito fácil, né? O namoro é sempre uma tranquilidade, quer dizer, teoricamente eu estou dizendo, né? Porque não há esse convívio. Quando casa, quando tem contatos, né? E tal, patrão, empregado, marido e mulher, pais e filhos, pastor e alguns líderes e tal, líderes e alguns membros do grupo. Então sempre essa proximidade gerará conflitos, porque nós somos pessoas que precisam ser reconciliadas umas com as outras, tá? Com Deus, umas com as outras e conosco, porque nós também percebemos, né, em cada um de nós, graus diferentes, mas nós temos problemas relacionais intrapessoais, ou seja, conflitos internos, crises existenciais, né? Tem gente que não se entende, tem gente que não consegue se relacionar consigo, tem conflito, tem gente que se morar sozinho, deixa um bilhete para ela mesma e foge de casa. Tão difícil que é essa pessoa. É um negócio assim assustador. Já falei para vocês outras vezes, né? Que morar com os irmãos no céu vai ser a glória, mas morar ou viver com os crentes aqui na terra aí já é outra história. A gente sabe do que eu estou falando aqui, porque não é fácil não, né? E aí quem tem irmãzinha também, né, Natan? Às vezes já sente esse conflito aí, né? Dificuldade também, é um negócio terrível. Muito, às vezes mais protegido, se sente injustiçado. Mas bora lá, não vamos entrar nas questões de família, senão vira um programa aqui terrível nosso. Então esse é o tema, tá? Vamos falar sobre os dois personagens principais aqui, né? Lógico, Paulo também é um deles, mas sobre os dois que Paulo trata, né? Primeiro é o Filemão. Quem foi Filemão? Era um cristão rico, tá? Que havia se convertido durante o ministério de Paulo, né? Como outros ricos no Império Romano, Filemão possuía escravos, tá? Então, quem era ele? Quem foi Filemão? Um cristão que era rico, tá? Se converteu, né? Possivelmente, nós vamos ver mais para frente aqui, mas já adiantando, possivelmente lá na cidade de Colossos, tá? A igreja aos Colossenses dá lá a evidência que Filemão fazia parte ali. Não acredito, me parece que não como pastor, mas era um dos irmãos ali, que fazia parte daquela comunidade na cidade de Colossenses. Quem foi Onésimo? Foi escravo de Filemão, né? Ao que parece, ele roubou o seu senhor e fugiu para Roma, onde se encontrou com Paulo, aí tornou-se um cristão, né? Diz a tradição que Onésimo se tornou bispo. Bispo entenda como pastor também, tá? De Éfeso no 2º século. Então aqui a gente está falando do ano 60 e pouco, né? Então talvez a gente umas 3 ou 4 décadas depois aí, esse Onésimo, diz a tradição, ele se tornou ali um dos pastores da cidade de Éfeso, tá? Então Filemão possivelmente era da igreja dos Colossenses, né? Vamos ver lá, Colossenses capítulo 4, só para a gente pegar as referências. Colossenses, bora folhear a Bíblia. Colossenses capítulo 4, versículos de número 7 ao 9. Bora lá. Colossenses 4, 7 ao 9. Tíquico, ó que nome bom. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração. Verso 9. Juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos, ele vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Então esse Tíquico é quem leva para a cidade de Colossos, tá? O Onésimo, né? A gente vai ver junto com a carta, Filemão é uma carta que Paulo envia, né? Envia o fujão, o fugêncio, né? Envia lá o escravo, o Onésimo, junto com essa carta para entregar para o Filemão. E aí o Tíquico, que é um dos cooperadores de Paulo,
é quem vai até a igreja de Colossenses, né? E nós estamos aqui, e a própria carta de Colossenses aqui está falando que junto com Tíquico, Onésimo também foi junto, né? Então, só para a gente confirmar aqui, tá? Então, enviando aí para o Filemon, o texto é esse aqui. No Império Romano, irmãos, no século I, mais de 20% da população era composta de escravos, né? Visto como bens e seus donos. Então, a gente precisa entender isso aqui, que é muito importante para a gente entender essa carta. 20%, tá? Lá do Império, a gente está falando do Império, todo mundo, 20% da população mundial, né, do Império Romano, era constituído de escravos. E os escravos eram tidos como bens, só para os irmãos entenderem. O cara, né, um cara rico como Filemon, por exemplo, ele poderia contabilizar lá a sua riqueza. Eu tenho 200 ovelhas, tenho 500 vacas, tenho lá não sei quantos hectares de terra, tenho lá 5 escravos, tenho lá... Então, isso era contado como bem, tá? Um escravo, e não era só o escravo negro, não, tá? Como, né, a história recente, né, muitas vezes... aliás, não é muitas vezes, a história recente, de fato, nos mostra, né, que a escravidão, né, da população negra se deu mundialmente, pelo menos de alguns séculos para cá. Mas nessa época aqui, que a gente está falando de 2000 anos atrás, não era a questão dos negros em si, tá? Escravo não tinha apenas na população, né, dos africanos, tinha aí no geral. A gente via aqui, lá na época de Moisés, por exemplo, né, onde você tinha lá diversas etnias que também eram escravas, inclusive no próprio os judeus, tá? Até tinham, porque assim, a gente precisa entender, amados, e a gente vai ver aqui, que a Bíblia, Deus vai tratando com a humanidade de uma maneira paulatina, de uma maneira gradual, tá? Não é... O Antigo Testamento é Deus desenvolvendo, né, na mentalidade da humanidade, do ser humano, tá? Até que o ser humano estivesse pronto para receber a vontade plena de Deus, que é o Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, né, e a própria forma de viver que Cristo exemplificou. Então, assim, muitas vezes eu me perguntava, né, quando o casal peca lá, cai e tal, né, por que ali já não veio Jesus? Por que Jesus já não veio ali para, né, sacrificar e tal, morrer em lugar de todo mundo? O negócio ia ser melhor na minha compreensão, né? Mas a questão era essa, a humanidade não estava pronta, né? O ser humano não estava pronto. Então Deus foi trabalhando na mente, foi trabalhando no coração, através da história, ensinando de diversas maneiras, corrigindo um bocado de coisa, tolerando inclusive. Por exemplo, nós vemos no Antigo Testamento que Deus tolerava a poligamia, Deus tolerava a escravidão, né? Então tinha coisas que Deus tolerava, não é que ele aceitava como nunca aceitou, tá? O padrão moral de Deus nunca foi alterado. Deus é santo e não pode mudar. A questão é que no contexto em volta, né, as nações em volta tinham um estilo de vida pagão mesmo, muito idólatra, injusto socialmente, enfim. E a lei de Moisés, em relação às outras, era muito mais justa, muito mais humana, muito mais sensível, né? Então Deus nunca tolerou a questão da escravidão, mas Deus criou leis ali naquele contexto para estar corrigindo, amenizando, tornando um pouco mais humana a escravidão, se é que isso é possível, né? Porque se a escravidão já é um negócio desumano, né? Um ser humano se apropriar do outro como um bem próprio. Quer dizer, fala, André, mas calma aí, ainda tem isso hoje, né? Tem, lógico que tem. O machismo, por exemplo, né? O homem pensa que é dono da mulher. Então, olha que coisa doida, irmão. Então, o machismo é uma coisa desumana, é uma coisa diabólica, por assim dizer, né? É um achar que tem propriedade sobre o outro. Cada um é livre, né, para seguir a sua vida. Lógico, tem contratos sociais que a gente chama de casamento e tudo mais, né? Mas tem uns que falam, não, se não é meu, não vai ser de ninguém, mata por amor. Olha que coisa doida. Se matou já não é por amor, né, irmão? Então, bom, enfim, não é nem por aí que eu quero entrar, mas só para a gente entender que Deus foi trabalhando aos poucos, né?
E aqui a gente percebe, inclusive, nesse contexto de escravidão, Paulo não combate, não vai de frente. A gente, um pouquinho mais para frente, vai falar especificamente disso, tá? Então, segundo a lei romana, um escravo fugitivo era passível de pena de morte. Veja bem. Mas Paulo intercede junto a Filemon, em favor de Onésimo, e pede-lhe que lhe receba de volta, né? Não apenas como escravo, mas como irmão em Cristo. Vamos ver o verso de número 15 e 16? Vamos lá para a carta de Filemon. Agora a gente vai caminhar um pouquinho aqui nos versículos, tá? 15 e 16. Não precisa nem falar capítulo, que não tem capítulo, né? Ou capítulo único. Verso 15 e 16, ó. Porque bem pode ser que ele... isso mesmo? Tá certo. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre. Não já como servo, antes mais que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Então Paulo, ele devolve, né, manda de volta o Onésimo lá para Filemon, e ele escreve: recebe-o, né, como a mim mesmo, não como escravo, recebe ele como irmão em Cristo. Olha que coisa interessante. Então Paulo aqui não combate, não vai de frente contra a questão das leis romanas, né, da escravatura, tá? É bem interessante, irmãos, a gente pensar aqui que, inclusive, se o cristianismo até fizesse isso, acabasse assim do dia para a noite com a escravatura, a economia, né, ela não suportaria naquele tempo, tá certo? As estruturas sociais não suportariam. Hoje, a gente pega o capitalismo, né? O capitalismo, de alguma maneira, ele é um meio também de escravidão, onde o rico fica cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, né? Não é uma questão marxista não, tá, irmão? Porque Karl Marx tratou disso, né? Não estou entrando para esse viés e essa ideologia marxista. Estou falando, né, daquilo, inclusive, que a Bíblia ensina a respeito de vivermos em comunidade, em comum, né? Alguém falando assim, é o comunismo? Não é o comunismo no sentido aí também que a gente aprendeu na história e que vivemos, né, recentemente, não é nesse sentido. Mas quando a gente pega Atos capítulo 2, por exemplo, a gente vê que a igreja de Cristo, a comunidade de irmãos, viviam em tudo em comum, ninguém tinha falta de nada, porque cada um que tinha repartia com os outros. Então olha a proposta da Bíblia como é fantástica. O Antigo Testamento tem diversas leis, eu acho que na história da igreja não sei se foi com vocês, né, ou se foi com outra turma, outro curso, mas isso aí eu falei com alguns irmãos já essa questão, né? A gente estuda isso também, quando estuda o Antigo Testamento, que Deus, ele tinha uma proposta para que nunca, né, em uma sociedade, em uma nação, tivesse essa diferença tão absurda e injusta, onde a gente vê pessoas que às vezes não têm um mínimo para a vida, comida decente, moradia decente, enfim, uma vida minimamente digna, e outras assim esbanjam, né, absurdamente, essa diferença social. Então a Bíblia trata dessa questão também, isso é pauta bíblica, Antigo e Novo Testamento. Então hoje, por exemplo, se nós fôssemos combater isso, que para mim isso as estruturas são corrompidas, né? Isso para mim é algo prejudicial, ou seja, o capitalismo como nós vivemos, né, que explora muitas vezes a grande maioria das pessoas para beneficiar uma minoria, uma grande minoria, né? Pouquíssimas pessoas são beneficiadas. Então, se nós fôssemos de fato combater isso e acabar com isso, a nossa sociedade não suportaria. Então, o que Paulo fez aqui é o que nós devemos fazer também, né? Você ensinar, por exemplo, ele faz isso em Efésios, ele faz isso em Colossenses, né? Que são cartas gêmeas aí, que a gente já aprendeu, cartas da prisão, cartas gêmeas, que tem um conteúdo bem semelhante, né? Paulo ensinando, por exemplo, os patrões a tratarem os empregados, né, de uma maneira humana, tá certo? Os empregados servirem aos seus patrões como se estivesse servindo ao Senhor. Então a gente percebe que a Bíblia, ela é muito sábia, né? Paulo usa de muita sabedoria para estar resolvendo essas questões. Então, se todos nós cristãos e convertidos a Cristo, né, fomos de fato aplicando a Bíblia em nossa vida, todas essas questões de injustiça,
todas as questões de corrupção moral, ética, todas essas distorções que nós temos, inclusive de machismo, feminismo, racismo, né? Misoginia, aquela coisa toda, né? Ih, meu Deus, agora me fugiu aqui o termo tão falado. A questão da homoafetividade, da homofobia, tudo isso, irmãos, teria sido resolvido. É possível ser resolvido se nós compreendermos o Evangelho. Eu não estou falando de estar compactuando com os erros, eu estou dizendo de lidar com esses erros e com esses pecados de uma maneira equilibrada, onde a gente denuncia o pecado de fato, mas de uma maneira que seja eficaz, porque tem gente, irmão, que ele quer sempre chegar com os dois pés no peito, né? Teológico assim, não é certo? Não é assim que a gente faz, né? Primeiro nós damos o exemplo em nossa própria vida e o que prevalece, tem que prevalecer, é o amor. Ninguém suporta o amor, O amor é o poder máximo que Deus deixou para que a gente pudesse combater toda forma, toda aparência de pecado, amados, tá? Amor não é como muitos entendem, que é aceitar tudo. Amor é, de fato, tratar, né, as situações de uma maneira que aquilo seja resolvido, é o tratamento, enfim. Então o que Paulo fez aqui mais ou menos foi isso, né? Ele poderia falar, não vou devolver não, fica aqui, irmão em Cristo, você se vira lá, se converte, porque crente não tem escravo. Foi bem isso que ele fez, né? Mas a gente percebe, inclusive, depois, que isso foi resolvido, né? Isso um pouquinho mais para frente, os cristãos resolveram, a gente vai ver daqui a pouco. Verso 13 e 14 que eu quero ler com vocês. Verso 13 e 14. Paulo gostaria que Onésimo ficasse com ele, mas prefere enviá-lo de volta, tá? Então ele tinha um desejo de ficar com Onésimo, né? Porque ele era muito útil, na verdade, para Paulo. E ele faz esse trocadilho, a gente vai ler aqui. Verso 13 e verso de número 14. Olha só. Eu bem quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho, mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Olha que coisa interessante. Paulo tinha autoridade sobre Filemão, né? Depois ele vai falar aqui, Filemão devia a própria vida a Paulo. É Paulo quem prega o Evangelho, é Paulo que leva ele, né, à compreensão de Cristo. O Filemão devia a própria vida a Paulo, né? E ele diz assim, olha, você vai ter que fazer porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele não faz isso, né? Ele propõe, irmãos, olha, que Filemão receba, né, como estivesse recebendo ele mesmo. Olha como Paulo fomenta a relação sempre pelo voluntariado, sempre pela proposta, né, pela exposição dos valores e não pela imposição. A gente pode também extrair isso aqui para as nossas vidas hoje, que muitas vezes pessoas dentro de igrejas evangélicas, pregadores, ensinadores, pastores, né, de crentes, enfim, no geral, muitas vezes querem que seja imposto regras e mandamentos sobre a vida dos outros. Irmãos, se o Evangelho não for fruto, resultado, né, de uma conversão interior, de uma convicção de pensamento, de uma libertação do nosso espírito, a gente só vai ser mais um religioso obedecendo um monte de regrinha, mas não faz pela natureza, não faz pela conversão, não faz por fé. A Bíblia diz que tudo que não é feito por fé é pecado. Tem gente pecando, né, obedecendo mandamentos de Deus. Entenderam? Então a gente vê as igrejas evangélicas muitas vezes impondo, né, obrigações no sentido de que você faz isso, você faz aquilo outro. Não é bem por aí, amados. O evangelho deve ser ensinado. É pelo ensino, é pela instrução, é pela conversão individual, pessoal, de cada um em relação, em contato com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, em relacionamento pessoal com Deus, que deve ser transformado e fazer as coisas a partir das suas convicções. A gente quer converter o outro na marra, na minha terra diz a pulso, não é? Um 38 de Jeová na cabeça e você vai fazer, em nome de Jesus. A gente só falta fazer isso. E não é assim, amados. A gente precisa propor o Evangelho. O Evangelho é isso aqui, Jesus ensinou isso aqui, ó. Isso aqui é Evangelho. Tá, você não vai obedecer? Bom, eu não posso fazer nada.
né? O que eu posso fazer é em relação a mim, tomar as minhas decisões e as minhas atitudes. Então tem muitas igrejas aí que oprimem e impõem sobre a vida dos membros, né, os comportamentos, assim, um negócio complicado. As pessoas até fazem, mas fazem não como eu disse aqui, não como um resultado da conversão, como fruto de um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, mas por tantos outros motivos que a gente já sabe, né? Mas vamos lá. Paulo oferece-se para... A gente vai ler o verso 17 ao 19 agora, tá? 17, 18 e 19. Paulo oferece-se para pagar a dívida de Onésimo e relembra a Filemon que este deve a sua vida ao apóstolo, ó, versos 17 ao 19. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano ou te deve alguma coisa, a gente precisa lembrar que ele roubou algumas coisas lá do Filemon, né? Põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão escrevi. Eu o pagarei para te não dizer que ainda mesmo a mim ou a ti próprio a mim te deves. Então olha só, Paulo ele se propõe, ele se oferece, eu pago, se ele te prejudicou aí, roubou, tem algum prejuízo aí, né? Seu, eu pago, põe isso na minha conta. Olha que coisa interessante, eu estou falando de Paulo, né? Como Paulo, irmãos, aqui Paulo está se preocupando com uma pessoa, um escravo. Naquele contexto não valia nada. Naquele contexto ele não era visto como um ser humano, né? Como eu já falei aqui, a escravatura faz isso, né? Reduz o ser humano a um objeto. Vocês querem ver como que eu tenho razão? Pelo menos eu acredito que eu tenho, né? Nos nossos tempos nós somos diferentes, porque o que o ser humano vale hoje não é pelo que tem, muitas vezes não é pelo que é. Exato, né? É os bens. Então, as pessoas hoje muitas vezes são tratadas e respeitadas nem sempre pela dignidade, nem sempre pelos valores éticos, morais, virtudes, mas dinheiro. Então, só para a gente entender, irmãos, as pessoas são vistas como objetos. Eu costumo falar para os irmãos, né, em relação ao materialismo que a gente tem, muitas vezes, nas nossas próprias vidas, mas na nossa sociedade em si, né, que a gente ama as coisas e usa as pessoas. A Bíblia diz pra gente amar as pessoas e usar as coisas. E as coisas são usadas em benefício das pessoas. Não as pessoas são usadas em benefício das coisas, né? Tem gente que compra o que não tem, compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar o que não é para as pessoas que não gostam. Isso é o materialismo, né, exacerbado. Ou seja, eu valho pelo que eu tenho, pelo que eu produzo, pelo que eu possuo. E Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, se não me falha a memória, capítulo 12, verso 15, se vocês puderem conferir aí, Lucas 12, 15, Jesus vai dizer, olha, cuidado, a vida de qualquer pessoa não consiste nos bens do que ela possui. Veja só que coisa interessante, né? Diga, Paulo, pode falar, meu amado. Professor, no estudo de artes, né, na faculdade de artes, a gente aprende isso, que o ser humano ele é muito eficaz em pegar uma coisa da natureza para aprender o outro ser humano, entendeu? Quando devia ser o contrário, é o que o professor falou, devia-se usar as coisas da natureza para beneficiar o outro ser humano, não para aprender ele. Exato. Isso a gente aprende muito, na faculdade de artes a gente aprende muito isso. Olha só. A arte, ela é para beneficiar todos, mas só que o pessoal se usa da arte para defender opiniões próprias e prender e de uma certa maneira as outras pessoas na ideologia dela. Isso. É muito interessante isso. Pelo fato da arte ser a vida do ser humano, ela é bem... Paulo, não sei se você sabia disso, até para os demais irmãos também, né, que o Paulo é mais voltado aí para a questão... É um artista o Paulo, se vocês não sabem, né? Literalmente mesmo. Não sei nem se esses quadros que estão atrás de você, foi você que pintou esses aí, algum deles, Paulo? Tá, eu tô vendo que foi, né? Então Paulo é artista mesmo, artista de verdade. Tem um monte aqui, professor, tem bastante. Eu aqui. sei. Olha que eu já menti, tem bastante coisa aqui. Eu sei. Então assim, não sei se vocês... Aí, ó. Obrigado, amado. Parabéns, porque é algo muito valioso, né? Então o artista, ele são pessoas raras, na verdade, né? Artista não se encontra em qualquer esquina, artista mesmo. O que acontece? Lá no Gênesis, né, o termo usado para quando Deus criou o homem, né, Deus formou e criou o homem, uma das palavras que é usada
no original é poiesis. Deus criou uma poiesis. Olha só, o ser humano é uma poesia de Deus. Né? A poesia é uma expressão artística, a música é uma expressão artística, a pintura é uma expressão artística, a escultura. Então a arte ela é uma parte importantíssima do ser humano, né? Sendo assim, comunica, manipula, beneficia, prejudica, enfim, tem todos esses poderes, né? Como toda forma de comunicação. Então é para a gente entender, por exemplo, a religião é uma das áreas do ser humano também que tem esse poder de beneficiar ou prejudicar. E aqui Paulo, né, ele faz isso. Ele, na verdade, faz com que o Filemon entenda que... E o cristianismo faz isso, né? O evangelho, melhor dizendo, faz. O cristianismo não. O evangelho faz isso, né? O cristianismo é outra história, é outra coisa, né? Evangelho é outra história, tá certo? Não vamos confundir aqui, porque parece, mas não é, né? Mesma coisa. Cristianismo é uma coisa histórica, evangelho é outra coisa, tá? Evangelho é a proposta de Deus para as nossas vidas. O cristianismo é uma tentativa humana e muitas vezes corrompida na história, né? De manipular e de aprisionar os homens, porque, como nós estamos falando aqui, a arte, a religião, né, tudo isso tem poder muito grande de manipulação, ou beneficia ou prejudica, depende muito de quem a manipula, né? Então essa é a questão. Não são nem boas em si, nem má em si.